estou, a partir desse momento, gravando a nossa aula para não misturar conteúdo e deixar algumas pessoas, talvez, confusas. Então, alguém tem alguma dúvida sobre os esclarecimentos, desafio, e se tiver desafio, avaliar, ou outras, eu vou deixar para o final da aula e a gente esclarece com maior condão, para a gente poder ter uma melhor efetivação das nossas aulas, tá? Professor, o senhor tem alguma sugestão de livro de filosofia? A nossa aula, para quem não sabe, eu estarei ministrando para vocês filosofia do direito. A filosofia do direito, eu já estou com um livro que eu acho muito importante, ele é fácil até de ler, que eu vou estar indicando a vocês, é esse aqui, ó. Ah, não vai aparecer porque eu estou com a câmera. Mas depois, conforme for, eu tiro uma foto e mando no grupo, ó. Deixa eu ver se vai dar para aparecer ali, ó. Filosofando. É um livro bem bacana, Introdução à Filosofia da Maria Lúcia de Arruda Aranha. Maria Lúcia de Arruda Aranha. E também Maria Helena Pires Martins. Esta obra, professor, eu vou ter que comprá-la? Não, basta acessar o sistema, teremos lá essas informações, livros de filosofias, e que são bacanas. Eu gosto desse livro, é da Editora Moderna, é uma obra um tanto quanto tradicional. Vocês encontram em PDF com muita facilidade. Mas por que eu gosto desta obra? Porque ela é explicativa por demais. E aí favorece a compreensão. Mas não é a única obra. Nós temos aí livros do professor Gabriel Chalita, que é interessante, para nós fundamentarmos alguns posicionamentos que nós temos. Haverão materiais no próprio portal. E assim, é aquilo que eu digo. Qual é o melhor livro, professor? Aquele que você se adapta, tá? Aquele que você se reconhece, você se identifica com o livro. Claro que nós vamos procurar fazer algumas dinâmicas, nós vamos explicar algumas composições a vocês, falarmos um pouquinho sobre vários temas, mas nada que fique maçante, nada que, eu não vou passar. Não, nada disso. Ao contrário, trabalharei com muito respeito esse tema em relação àquilo que ele representa e principalmente a vocês que estão aqui como nossos alunos, não é? Então, essa é a minha sugestão de livro. Professor, precisa comprar? Não, só procurar. Depois eu vou mandar em PDF. Me lembra, por favor, os representantes, eu mando a foto só para você ver como orientação, tanto do livro do Chalita, como este livro, como também do Gilberto Contrim, que é Introdução à Filosofia. Gilberto Contrim, Introdução à Filosofia. São livros, até esse do Gilberto Contrim, utilizado no segundo grau. Mas por quê? Porque a leitura é facilitada e compreensível. E eu vou explicar hoje um pouquinho para vocês, não pelo fato de vocês não terem habilidade ou habilitação para tratar com a filosofia. Não é nada disso, não falei isso, e eu não quero que vocês pensem desta forma. Ao contrário, eu quero e gostaria que vocês, como sempre, com muito respeito, recebessem aqui as minhas homenagens. Como eu falo, eu tive uma sorte tremenda, eu agradeço aos céus e por recepcionar esta turma, recepcionar vocês. Quando eu vi os nomes, fiquei muito emocionado e deixo gravado isso aqui. Por gostar de todos os nossos alunos, mas encontrar pessoas nesta turma de muita proximidade. Então, isso me deixou muito feliz e eu quero aqui deixar registrado, tá? Então, meu respeito a vocês, acima de tudo. E no que isso vai consistir a nossa aula? Eu vou deixar esse livro da professora Maria Lúcia, porque eu vou trabalhar 2 textos desse livro com vocês aqui nessa noite. Vamos tentar explicar a vocês. Eu gostaria de abrir o tema aqui proposto para essa noite, ou seja, filosofia de direito, ou filosofia do direito, ou filosofia aplicada ao direito,
Cada instituição dá um nome, mas a nossa aqui é Filosofia do Direito. Para que nós pudéssemos, ao longo dos dias e dos tempos, podermos aqui ter a liberdade quanto àquilo que nós vamos discutir. E por que eu chamo de liberdade? Se eu fosse abrir esta aula, não escolheria outro modo que não seja a do questionamento. E por que eu falo isso a vocês? Primeiro, quando eu vou falar de filosofia do direito, eu tenho que fazer a primeira indagação de todas. Por que filosofia? E eu explico isso a vocês. Nós temos excelentes livros que são contemporâneos, nós temos excelentes livros que passam tranquilamente. Você pode confirmar isso para mim, por favor? Por quê? Deixa eu deixar registrado aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo também, por favor? Agora sim, velho. Tá com bastante falha. Sim, mas está com falha. É porque o que acontece? Acabo de receber uma ligação de um aluno aqui no meu telefone, que eu estou usando para fazer essa transmissão. Só um detalhe, na hora de aula eu não atendo aluno, telefonema de aluno, então eu quero me colocar aqui para vocês, tá bom? Então, assim, quem precisar entrar na sala, eu vou recepcionar como estou recebendo a todos, mas eu não atendo o telefone na hora de aula, tá? Só para deixar gravado isso aqui. Então, retomando esse ensino, eu dizia que eu estou abrindo esta aula com um questionamento. Por que filosofia? Veja, nós temos vários livros, excelentes obras à disposição de todo um grupo, de todo um conjunto de pessoas. Mas, antes de mais nada, nós temos que entender por que eu preciso ter essa disciplina chamada filosofia no curso de Direito. Antes de mais, e por que estamos colocando desta forma? Porque nós que vamos fazer esse questionamento, precisamos entender que hoje nós temos excelentes livros à disposição que tratam, que absorvem, que discutem, que levam o tema filosofia do direito a um ponto muito alto de interpretação. Mas, antes de chegarmos nesse contexto, eu tenho que perceber que quando eu vou cursar uma ciência jurídica, principalmente que envolve vários detalhes, que exige várias transformações, eu preciso ter matérias elementares e complementares, que me permite mudar o meu contexto. Não é porque existem excelentes livros que, se eu não lê-los, eu vou permanecer do jeito que eu estou. Então, por que é que surge a filosofia? Qual a razão de eu estudar a filosofia? Primeiro detalhe é para verificar, aumentar e melhorar a minha erudição. E depois também evitar a minha alienação. O fato de ter, e aí eu complemento, muitos livros hoje publicados e fazerem parte de um imenso mercado editorial, não faz com que autores sejam extremos. E principalmente os autores ligados à área da filosofia. Alguns são muito eruditos, outros são muito alienantes, porque seguiram essa ou aquela corrente específica da filosofia. Mas não é essa a intenção que nós queremos ter aqui. Por quê? Porque no Brasil, como nós temos hoje, onde milhares de pessoas ficam fora das escolas, onde milhares de pessoas deixam de entender e compreender
qual é a principal razão de suas circunstâncias, de seu estado, elas automaticamente se encontram no estágio daquele que está carente de filosofia. E por que eu digo carente de filosofia? Simples. A filosofia permite que eu veja, que eu estude a parte teórica, mas a filosofia me projeta e, ao mesmo tempo, introjeta em mim aquela sede de justiça. Se as pessoas pudessem, se as pessoas quisessem, se as pessoas procurassem entender qual é a finalidade da disciplina filosofia, automaticamente elas entenderiam o seguinte: todo aquele que vem para este campo, todo aquele que tem acesso a essa disciplina, está fazendo isso porque ele tem sede de justiça. Então, dentro dessa justiça, ele quer ser uma pessoa ética, ele quer buscar um caminho de conhecimento. E aí, neste conhecimento, até me permitam a comparação, buscar a salvação para o seu estado. Um livro fechado, pouco faz, pouco importa. Um livro para ter na estante também pouco resultado causa. Mas um livro lido provoca em você um desafio, provoca em você uma sensação nunca antes experimentada. E aí, automaticamente, eu começo a resenhar um novo projeto de vida. E aí, o que quero com esse projeto de vida? Buscar aqui a compreensão, a partir de uma parte teórica, do qual é o conceito de justiça. Eu falava hoje na aula pela manhã, citando o professor Miguel Reale, que eu acho que os senhores já tiveram contato, que para ele, e quem não sabe, vou aqui apenas mencionar, e quem souber, também apenas acrescentar, que no caso do professor Miguel Reale, dentro do ordenamento jurídico, precisam ter 3 bases fundamentais e inquestionáveis. Ou seja, eu preciso ter a norma, eu preciso considerar o fato e eu preciso considerar o valor. Então, no ordenamento jurídico, olha só que coisa provocante. Não basta simplesmente ter um conjunto de regras. Essas regras, elas têm que alcançar, e esse ordenamento tem que estar alinhado a esses 3 pilares: norma, fato e valor. O que isso quer dizer, professor? Simples. Quer dizer que a norma tem que expressar, a lei é aquilo que se lê, a lei é a representação social que se quer ter. Não tem outra coisa. Então, automaticamente ela vai fazer um momento a leitura de uma circunstância. É para isso que vai servir a lei. Depois, no segundo momento, ela vai trazer representada em seu corpo justamente aquela noção de fato. Então, uma lei, uma norma, ela representa uma circunstância, mas também ela precisa ela tem que narrar um fato, ela tem que trazer um fato. E depois também um valor. Por que valor? Ou uma axiologia? Porque eu não preciso só ter a norma, ela não tem só que representar um fato, mas ela também tem que ter a ciência do direito, dentro do ordenamento jurídico, buscar desenvolver um conceito de um senso de criação de justiça. E a filosofia ela entra justamente nesse caminho, porque ela vai dizer para você assim, ela vai provocá-los, de alguma forma, e dizer, o que você entende por ética? O que você entende por alienação? O que você entende por erudição? O que você entende aqui por sede de justiça? Nunca nos esquecemos, ou melhor, nunca nos esqueçamos daquela concepção de que, a partir do momento que houver um conflito entre as regras, entre o direito e entre a lei e a justiça, que busquemos a justiça. O que é isso? É justamente o valor do que eu quero perceber com a norma. Ela tem que ter uma aplicabilidade, mas ela tem que ter um sentido pela qual está sendo aplicada. É aí, então, que surge a filosofia, porque ela vem para provocar, ela vem para dizer, ela vem para tirar a pessoa do seu senso
de estabilidade, o seu senso comum e dizer, não, tem alguma coisa que a gente precisa rever, tem alguma coisa dentro desse processo que não está errado. Vocês estão vendo ou vocês estão com os olhos fechados? Por quê? Porque se vocês estão vendo, por que não estão fazendo alguma coisa? E se não estão vendo, quem foi que os cegou? Compreenderam? E aí, nesse processo, uma coisa que é interessante, quem não leu, leia o Mito da Caverna. Os homens que viviam acorrentados, um escapa, e depois, automaticamente, esse que escapa, volta para trazer aquilo que ele tinha visto como realidade. Hoje, quando eu afirmo que o Brasil contemporâneo está com falta de filósofos, é porque, se eu pensar, eu sou de certa forma, taxado como um insurgente. Ao contrário, se você pensa, você é um libertado. Um libertado que vai ter toda a segurança daquilo que está buscando. Então, você precisa pensar. Eu lamento por quem não pensa. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, dizendo o seguinte, olha, eu lamento quando a pessoa simplesmente pega uma regra e vai pelo Ctrl+C, Ctrl+V, mas não quer entender ou procurar compreender o sentido daquela norma. Porque se nós vivemos numa sociedade em que se prega e busca harmonia, e a norma tem o senso de buscar e promover a harmonia social, coletiva, do todo, então, se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada. Mas vem então aí a pergunta, de quem que é a culpa? A culpa, em certo momento, e partindo, é daquele que não quer ler, não quer conhecer, não quer ter argumento para confrontar a sua própria realidade. É por isso que é difícil dizer qual é o melhor livro de filosofia. É aquele que você se identifica. Se você não se identificar com o seu livro, ou com aquele autor, melhor dizendo, e a mensagem, você automaticamente vai ler e falar, não me causa importância. E é isso que eu não quero e não posso deixar que aconteça com a disciplina de filosofia do direito. Por quê? Ela tem um desafio, ela tem algo para te produzir. Dentre outros, apresentar temas que são tão recorrentes da sociedade que eu preciso da filosofia, que é a parte argumentativa, é a parte que relembra a justiça, que busca a ética, que busca e fala da ética, para, por exemplo, explicar situações, invariavelmente, como aquela que nós tivemos dias atrás aqui agora, do estupro de uma menor. E aí teve ainda uma professora, salvo engano, não sei o nome dela, mas também por motivos de segurança, com contestações, enfim, não vou falar aqui, que disse, numa sala de aula para outros, né, adolescentes, enfim, sei lá, a seguinte afirmação: ela sofria a violência, mas ela recebia, então ela estava gostando. Peraí, mas da onde que você tirou uma concepção dessa? Desculpa, o que está te levando a fazer esta análise? Aonde você está querendo chegar? Porque como explicar um contexto desse? Quer dizer que, por exemplo, quem é mais antigo já ouviu aquelas frases do tipo, e até jargões políticos, estupra, mas não mata, né? Que muitos já usaram em campanha. Isso está errado. E a filosofia vem mostrar, então, para vocês o seguinte, ó, tá vendo esse tema aqui? Eu tenho um aspecto religioso, eu tenho um aspecto vida, eu tenho um aspecto morte, eu tenho um aspecto criação, eu tenho um aspecto criança, eu tenho um aspecto desenvolvimento, eu tenho um aspecto emocional. O que nós faremos? Por que as pessoas não querem se envolver muitas vezes com a filosofia? Porque a filosofia provoca o indivíduo num aspecto assim, não é só você decorar um texto, não se trata de você decorar uma doutrina, não se trata de você decorar uma jurisprudência, você precisa ter a capacidade de pensar, você precisa desenvolver um processo cognitivo. O que muitas pessoas, e eu falo isso com muito respeito aos senhores e senhoras,
Eu fico triste quando eu ouço de alguém, e eu falando como professor, que ele veio à faculdade, ou veio para a universidade, ou ele veio fazer uma pós-graduação, porque eu também dou aula na pós-graduação, e ele vem e fala o seguinte: eu estou só preocupado com o diploma. Como assim? Você não quer sofrer o processo cognitivo? Não, eu prefiro viver nesse meio que eu estou, da forma como estou, porque eu não quero crescer. Mas espera aí, então que tipo de reagente social o senhor será? Multiplicador o senhor será? Que tipo de pessoa o senhor pretende ser dentro dessa situação? Porque para eu poder labutar numa causa de um cliente, para eu poder ingressar numa circunstância de um cliente, contestar, defender o que seja, eu preciso ter, primeiro, muito bem enraizado o meu senso de justiça, as minhas considerações éticas, os meus padrões de norma, os meus padrões de certeza, a definição do que é moral para mim, o que é imoral, isso precisa estar bem claro, porque, veja bem, se você analisar, o direito está aqui, mas o direito, ele traz uma parte da coercibilidade. A moral, ela agrega o direito. Por que ela agrega o direito? Porque ela é mais ampla. Ela recepciona a coercibilidade, mas ela diz o seguinte: precisa haver uma pacificação social. Se você não consegue alcançar essa pacificação social, para, tem alguma coisa errada. Para o ônibus que eu vou descer, tem alguma coisa errada. Então, professor, eu vou pegar o código, colocar debaixo do braço, tá tudo certo. Como assim? Se código salvasse, se é para carregar peso, com todo respeito, aquele que trabalha na pedreira estava salvo. Muito respeito à profissão dele. Não é isso. Você tem que pegar aquele código e entender o seguinte: vamos lá. O que essa regra quer representar? Eu preciso saber, diferenciando, é um código? É uma consolidação ou é uma compilação? Agora, qual o sentido de existir esta regra? Então, não basta decorar. E a filosofia é provocante porque ela vai justamente na sua capacidade de pensar. Mas eu não sei pensar direito, alguém pode dizer. Eu não tenho estrutura suficiente para dizer essa ou aquela razão, promover esse ou aquele raciocínio. Quem foi que disse que você não tem? Quem foi que disse que você não sabe pensar? Talvez você, como o professor Josley colocou na sua palestra, quem assistiu sabe bem disso que eu vou falar aqui agora, talvez você não tenha o mesmo tempo de início que ele teve, ou seja, lá atrás, que produziu nele uma experiência, mas para o seu tempo, para a sua geração, alguma expressão você tem sobre o que é certo e o que é errado. Mas eu não tive pai nem mãe. Mas o fato de você já estar em uma sociedade, você passou e desenvolveu certas capacidades. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Pegue um macaquinho, pegue um ser humano. Se colocarmos os dois juntos, o que vai acontecer? Até uma certa fase, os dois vão parecer semelhantes. Mas o que vai ocorrer? Num determinado momento, um vai desenvolver, o outro não. O outro, ou seja, o animal, o macaco, só vai ter ali a sua compreensão biológica, enquanto o ser humano tem à sua disposição a evolução do seu raciocínio e o aprimoramento da sua capacidade biológica. Então, é isso que nos causa diferentes. A partir do momento que eu falo, eu não quero pensar, eu estou dizendo, não, eu não quero fazer parte de um grupo, eu não quero fazer parte dessa sociedade, mas eu preciso fazer parte dessa sociedade, porque é para isso que eu fui criado, é para isso que eu fui evoluído, dependendo da teoria que você concordar, criação ou desenvolvimento. É para isso que você está nessa sociedade. Professor, eu vim para cá só para ganhar dinheiro. Mas você quer ganhar dinheiro? Então você tem que começar a pensar. Porque qual é o sentido? E aí eu recomendo você uma obra do professor Cortella, que também manda o nome depois por WhatsApp, me lembre os representantes, por favor, que ele fala assim: qual é o sentido da vida ganhar dinheiro, juntar e não desfrutar? Deixar para os filhos desfrutar. Não tem sentido. E é uma verdade, acaba sendo uma verdade.
Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ter a capacidade já preparada em segundo instante de dizer, eu vou ganhar, mas eu quero e tenho capacidade para investir, para crescer, para melhorar, para aprofundar-me. Professor, tudo isso é filosofia? Não tenha dúvida de que seja. Isso sim é filosofia. E aí, o direito, ele mostra isso para nós, dizendo o seguinte, olha, nós iremos abordar, dentro da filosofia do direito, questões que vão gerar angústia acerca do ser humano, como essa que eu acabei de falar. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, por que razões uma das categorias de direitos humanos foi criada. Quando fala da limitação da questão tecnológica, desconhece, por exemplo, que isso aconteceu para que testes relacionando os seres humanos não sejam excessivamente descabido de, como eu posso dizer, e abusivo. Imagine você pegar um ser humano, como acontecia na Segunda Guerra Mundial, parti-lo ao meio e dizer, vou ver quanto tempo de agonia ele aguenta morrendo. Não, não pode. Isso, hoje a norma não existe, a norma existe em certo sentido para a preservação do indivíduo e dos seus direitos fundamentais. Então, eu não posso concordar com uma situação como essa. Portanto, eu posso ter todo um arcabouço tecnológico. Eu posso ver a tecnologia. Eu este avanço que essa situação venha, de certa forma, impedir, venha impedir ou sugestionar ou então promover esse desgaste ou esse enfrentamento com relação às suas qualidades pessoais. Eu estou pronto para viver as mutações da sociedade e as mutações sociais, mas eu não estou pronto para permitir. Aliás, estou pronto sim. Eu estou pronto para evitar as complexidades que alguns querem ou desejam ou esperam reagir e criar em nome da tecnologia. Porque na cabeça de algumas pessoas, olha só, na cabeça de algumas pessoas, em nome da tecnologia a gente pode fazer tudo. Isso é verdade, Sala? Isso é uma pergunta, isso é verdade? A gente pode fazer tudo em nome da tecnologia? Não. Acredito que não. Claro Não, que tudo não. não. Tudo não. Até dentro das situações mais complexas, das questões mais complexas dentro de sociedade, como nós estamos vivendo agora esta pandemia, tudo tem um limite. Tudo tem um tempo para poder acontecer. Ah, mas eu discordo. É nessa parte que a gente precisa, então, chegar num denominador comum. O senhor discorda quanto à permissividade ou o senhor discorda quanto à possibilidade de não se aceitar? Porque a filosofia te coloca essa opção. E aí eu venho desta forma dizer o seguinte: por que eu tenho opção? Porque até mesmo para você seguir a lei, eu tenho uma faculdade. Ninguém fará nada ou deixará de fazer nada em virtude da lei. Beleza, mas eu tenho a faculdade, de certa forma, de fazer o que está na lei, mas ou deixar de fazer. Mas para deixar de fazer, eu preciso pensar nos efeitos, causa e consequência. Compreendeu? Eu tenho aqui os seres
Professor Tiago, desculpa incomodar, mas tá cortando, eu não estou escutando a tua voz. Também ficou completamente mudo. Não, cortou porque, novamente, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Durante a hora da aula, eu não atendo ligação. Então, por favor, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Então, pessoal, eu estou autorizando todo mundo aqui que está chegando na sala, mas durante a aula eu não atendo o telefone, eu me focalizo na aula. Então, nós precisar falar comigo, vai ter todo o tempo disponível, mas agora não. Agora, nesse momento, é a aula, então, eu sei que está tentando aqui. Por favor, só passa isso para frente, por favor. Então, retomando aqui, voltando para cá, para nós não perdermos o raciocínio, são situações complexas, com toda certeza. Exige uma sensibilidade, sem sombra de dúvida. Agora, para fazer isso, eu preciso assumir o risco. Abra as câmeras aqui, por favor, que eu quero ver o rosto de cada um dos senhores que estão aqui. Abram o rosto, por favor. Por favor, abram o rosto, não, desculpa. Abram a câmera. Eu quero ver o rosto. Abrir o rosto literalmente partir e abrir. Não, abram a câmera dos senhores, por favor. Só fecha um pouquinho o microfone. Por que eu estou perguntando aqui e pedindo para vocês abrirem aqui as câmeras em específico? Porque, veja bem, eu quero olhar para vocês e fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que eu quero fazer para vocês? Na forma provocativa. Qual é a forma provocativa que eu quero fazer essa pergunta e colocar essa indagação e esse questionamento? Quantos aqui nesta sala estão dispostos a assumirem os riscos, a assumirem riscos? Deixa eu olhar bem no semblante de vocês e vou repetir essa pergunta. Quantos nessa sala estão dispostos a assumirem os riscos? Se eu falar levantar a mão, fica até engraçado, né? Mas dê um sinal de joia. Dê um sinal de joia àqueles que estão dispostos a assumir os riscos. Tem gente que já levantou a mão e deu joia. Tem alguns que estão assim, com a mão no queixo, outros com a mão abaixada. Você está entendendo? Aí alguém vai falar assim, mas o professor não falou que tipo de risco, então nem vou começar. Outros já disseram, não, eu confio no professor, eu vou assumir o risco e eu vou levantar a mão. Mas por que eu estou usando dessa dinâmica com vocês? Porque realmente, para nós assumirmos uma posição e entendermos filosofia, eu tenho que assumir riscos. Porque, às vezes, eu estou numa condição que é cômoda. Mas até dentro dessa situação que é cômoda, eu preciso sair do meu denominador e ir atrás, assumir o risco de ter uma posição. Hoje em dia, nós estamos com o Brasil dividido da seguinte maneira, e falo com muito respeito, não estou discordando da sua opção partidária, entenda-me bem. Nós temos aqueles que se dizem bolsonaristas e temos aqueles que se dizem lulistas. E se em algum momento alguém levantar a mão e disser, não sou nenhum dos dois, parece que você se torna inimigo dos dois campos. Ou ainda, se você disser assim, eu não gosto desse ou não gosto daquele, por essas e outras razões, parece que nós estamos entrando numa linha, uma trincheira, que o outro já se prepara para atirar e eu também me preparo para atirar e eu começo a provocar. Veja bem, nós não somos donos da verdade. E a filosofia, ela prepara-nos para o diálogo. Só que ela diz o seguinte, olha, a diferença entre você confiar e a diferença entre você confiar, entendendo a razão pela qual você confia, são duas coisas diferentes. Mas eu fecho os olhos e salto da ponte. Parabéns.
Mas por que você está saltando da ponte? Quais são os objetivos? E aí vem a pergunta: esses riscos são sensíveis? Eles vão me levar a uma melhora? Eles vão me levar a um crescimento? Eles vão permitir que eu cresça, que eu desenvolva, que eu me torne alguém melhor? Porque, do contrário, você não tem por que fazer, vocês concordam comigo? Do contrário, não há razão por que estar fazendo isso. E aí vem a pergunta justamente daquilo que a gente fala dentro do direito. O direito é uma ciência complexa, e vocês sabem melhor do que eu o que seja isso. Principalmente nas vésperas das provas. Meu Deus, quanto conteúdo, quanta interpretação, será que eu estou respondendo certo ou não estou respondendo certo? Uma dúvida. Mas, como ciência é complexa, eu não posso deixar de perceber que existem vários ramos. E eu preciso, então, da filosofia do direito para dizer o seguinte, vamos lá. Será que esse direito que hoje nós formatamos, ele pode e deve ser lido de forma fechada? Ou ele tem e precisa de outras ciências para ajudar numa interpretação? Porque seria muito fácil dizer assim, ó, ou sou Lula ou sou Bolsonaro. Mas espera aí, e quem tiver uma outra opção também não conta o voto dele? O nosso voto na urna não é individualizado? O que nos importa é justamente pensar o coletivo. Se é pensar no coletivo, eu tenho que entender o seguinte, eu preciso assumir o risco. Eu preciso assumir o risco. Ah, mas você está defendendo que está errado. Não, eu estou assumindo o risco de dizer que eu tenho essa opinião. Tem pessoas, eu recebi esses dias, me permitam um comentário, uma pessoa que é líder religiosa, e quando ela contou para mim que é líder religiosa de um determinado grupo, ela falou assim, o senhor me faz um favor? Eu falei, faço, claro, estou aqui para ser útil na medida do possível. O senhor não conta para ninguém que eu sou uma líder religiosa? Aí eu fiquei assim, mas aí vem a pergunta, né? Por quê? Não que ela não seja uma pessoa carismática, uma líder de eficiência, com qualidades e perfis. Não, ao contrário. Às vezes, hoje, diante daqueles que se perdem, acabam sendo geradas sensações, compreensões, juízos, estigmas que levam a pessoas, de um modo geral, a serem lidas como, ou então, pelo fato de terem uma religião, serem taxadas como ignorante, pessoa que não pensa, pessoa que não sabe e não tem posição, pessoa que não sabe pensar, pessoa que não sabe lidar com as coisas, um extremista. Pessoal, isso não é verdade. Então, a filosofia ela servirá para fazer justamente isso, dizer assim, alguma coisa está errada. O direito não é sozinho, o direito é uma ciência complexa, mas eu, enquanto ciência, eu tenho uma função. Eu vou mostrar para quem quiser aprender, isso é a filosofia falando, que eu tenho relações com outras áreas do saber e que eu vou usar destas áreas do saber, a exemplo da ciência política, da economia, da sociologia, para trazer tudo isso, a ética, para colocar dentro deste caldeirão e dizer para você o seguinte, aqui está, nada nasceu por si só, agora você precisa pensar para saber como você vai aplicar. Mas, professor, o difícil é pensar, volto para aquela ideia, porque me faz assumir risco. Mas a vida é pensar. Vamos lá, os senhores, me permitam um exemplo que eu vou fazer aqui agora, por favor. O Wesley passou no concurso para a magistratura. Excelente. Vai julgar causas civis ou causas criminais. Excelente. Qual que é a sua posição dele? Não é de tomar decisões? É. Ele vai ter que dizer o que é certo, o que é errado, a partir de um consenso, ou seja, daquilo que está na regra. Não é outra coisa que ele vai usar. Só que ele tem à sua disposição as fontes do direito para dizer, isso está de acordo. Aqui eu já aplico o costume. Aqui eu uso os princípios gerais.
Aqui eu já uso outras circunstâncias para chegar num consenso. Ah, mas e se eu errar? É por isso que a experiência, a repetição, o assumir os riscos, entra nesse processo. Errar faz parte, mas deixar de ter posição não deve fazer parte. Por exemplo, vou pegar o Christian. O Christian passou para a promotoria. Ele tem que ofertar denúncia de um ato de barbárie que ele viu, que chegou ao conhecimento dele. Ah, mas eu não posso fazer isso, porque aquele sujeito é meu amigo. Pois é, mas os ossos do ofício, trajados na profissão que você optou, te obrigam para tomar essa posição. Se não quer fazê-lo, afaste-se de um lugar para outro. Ou então, permita que outro faça, coloque como impedido, mas posição e postura precisa haver. Vocês estão me entendendo quando eu falo assim? Ah, mas eu sou advogado. Mas você também precisa tomar decisão. Eu vou ingressar com esta ação ou com aquela outra? Eu vou, por exemplo, vamos falar de matéria de civil, que é a nossa seara. Eu vou entrar com uma ação de divórcio, tá, mas quais pretextos, argumentos eu vou estar colocando ali para apresentar naquela situação? Vocês vão ver com a experiência do dia a dia que às vezes você prepara uma ação de divórcio, fala lá que esse ou aquele, por esta razão ou outra, não querem mais ter uma convivência comum, por incompatibilidade de gênero. Aí alguém pergunta, o que é isso? Tudo que você puder imaginar, porque é o argumento mais engraçado que existe para dizer que alguém não suportou o outro, ou porque não concordou com o outro. Mas, observe bem, aí chega na frente do magistrado, o magistrado pergunta, olha, analisando que vocês têm tanto tempo juntos, que vocês têm filhos, que vocês têm uma vida em comum, estão, né, em pretextos diferenciados, não seria melhor vocês repensarem um pouco melhor nessa situação? É até dar um tempo para vocês pensarem, né? Aí a pessoa fala assim, você está com tudo pronto. Ah, doutor, eu gostaria realmente de um tempinho para pensar, sei lá, uns 20, 15 dias. O juiz vai falar, tudo bem, então vamos remarcar a audiência. Daqui 10, 15, 20 dias. Aí alguém vai falar assim, pô, mas eu tive um trabalho do caramba para fazer essa petição. Mas a sua posição você tomou. A deles é que não foi viável, eles não quiseram. Às vezes, se nós tivéssemos tido uma posição de conversar, até mesmo no próprio escritório, nós resolveríamos essa situação. Não aconteceria o divórcio, mas quem sabe aconteceria ali um reatar de circunstâncias, e aí você não ganharia para cá, mas ganharia para lá. E, professor, mas eu tenho que viver. Não tiro, foi uma opção que você fez. Mas, eu não vou devolver também o dinheiro, viu, professor? Eles não quiserem divorciar, não vou devolver o dinheiro. É uma opção que você fez, não tem problema. Mas você não pode deixar, e aqui eu coloco, de ter posição. E por quê? Para eu ser um profissional da área jurídica, eu preciso saber que a profissão que eu escolhi, ou o fato de eu ter desejado ser um operador do direito, essa escolha teve um objetivo. E qual é o objetivo? Por que a filosofia vai colocar outras ciências à minha disposição? Eu escolhi pensar, não menosprezando as demais profissões, que são todas belas, lindas, favoráveis, mas o direito ele agrega muitas áreas, traz e convida muitas áreas a partir da filosofia, porque nós precisamos pensar nos desdobramentos. Não é somente prender, tem que ter uma justificativa. Não é somente divorciar, tem que ter uma razão. Não é só simplesmente fazer. Eu tenho que pensar. Eu até brincava hoje de manhã, que eu dizia assim de um aluno, que ele falou, professor, ele quis dizer que gostava da área criminal. Eu falei assim, professor, eu tenho vocação para ser criminoso. Eu falei, meu filho, então você tome cuidado, porque você vai ser
preso. Ele falou, não, eu gosto de direito penal. Eu falei, então, diga diferente, eu tenho habilitação para as coisas de direito público, eu gosto desta área. Agora, imagine a compreensão que o oficial... Imagine a impressão que o policial vai ter quando ele chegar perto dele e dizer assim, eu tenho vocação para ser criminoso. Isso vai ser preso. Isso está preso. Então, veja, é esta a realidade proposta pela filosofia. Ela te propõe uma análise além da superficialidade. Ela busca te colocar a realidade como ela é, sobre um aspecto aprofundado, mostrando que não é, ainda que você trabalhe muito, por um alto volume de trabalho, um contencioso absurdo que é briga todos os dias e não conciliação, mesmo assim, tem um microfone aberto, mesmo assim, você precisa fazer o quê? Encontrar a realidade jurídica. Aí eu gostaria que vocês tomassem nota de um conceito. Professor, como é que se quiserem fechar a câmera, pessoal, fica à vontade. Então, só pedir para abrir, mas fique à vontade. Até eu peço licença para estar na casa de vocês. Desculpe, né? Fica à vontade. Desculpa, eu estou vendo que o pessoal está com muito frio aí. Desculpa, fica à vontade. Se quiser deixar aberto, pode deixar. Se não quiser também, não tem problema, tá? Aqui a gente dá aula dos dois jeitos, fica tranquilo. Fica despreocupado. Se puder vê-los, eu fico até melhor. A gente vai ter uma dinâmica ainda hoje. Mas fica à vontade, eu não quero atrapalhá-los, não. Fica à vontade, tá? Até peço desculpa, por favor. Não, peço desculpa. Não quero ser invasivo com ninguém, não, por favor. Então, voltando para cá, eu gostaria de passar um conceito para vocês, e peço que tomem nota, do professor Horácio Vanderlei Rodrigues. Horácio Vanderlei com W Rodrigues. Anotem, por favor, esse conceito. Este conceito é muito importante para nós. Ele diz assim, a filosofia, olha que conceito profundo, a filosofia busca sempre conhecer o objeto de forma crítica, radical e em sua totalidade. Vou repetir. A filosofia busca sempre conhecer o objeto de forma crítica, radical e em sua totalidade. Vamos lá. Ponto. Alguém quer comentar esse conceito? Alguém quer explicar esse conceito? Vamos lá, 2 minutinhos aqui, vamos lá. Posso escolher alguém ou alguém já quer falar sem eu escolher? Pode falar, Ana Fátima. Está me ouvindo, professor? Estou sim, por favor. Então é assim, de forma crítica, é analisar profundamente um objeto. Sim. Agora, eu penso que de maneira radical é de uma forma, assim, talvez muito extremista. Agora, eu penso que em sua totalidade é quando se analisa uma situação em todos os ângulos. Eu acredito muito bem. Que é o objetivo da filosofia. Por que eu falo assim? Porque a vida inteira eu trabalhei na área de tecnologia da informação. E o fato de trabalhar com linguagem de programação me ajudou a olhar para uma situação e não achar que aquilo fosse grande demais, a particionar a situação. Então, linguagem de programação, ela se torna simples quando você vai no passo a passo para a resolução de um problema. E agora, como aluna do curso de Direito, o que eu enxergo? Eu enxergo assim, que se a gente buscar a filosofia e ciências que ajudam a interpretar o direito, e se a gente puder
particionar o problema de maneira lógica, utilizando a lei, os costumes, tudo que pode ajudar a jurisprudência, a súmula. Então, nós vamos atuar na área do direito de uma maneira mais completa. E aí eu vejo que esse conceito mostra a importância de usar filosofia para sermos bons profissionais nessa área do direito, que para mim é uma área muito nova, eu não sei nada e estou começando a aprender. Fica tranquila. Desde 2000 eu estudo, e cada vez mais que eu estudo, eu tenho a mesma impressão. Fica tranquila, dona Fátima. Mas a senhora falou tudo. O processo civil, processo, linha do tempo. Pô, tá aqui. A petição, eu já sei que eu vou ter que protocolar, mas e os momentos pré-peticionamento? Quando eu falo observar o objeto de forma crítica, não é você ser chato, como muito bem colocou a senhora Fátima. Ao contrário, eu ter aquela noção de dizer, isso não está acabado. Essa situação não está acabada. Outras circunstâncias de forma radical. O que me preocupa em alguns casos? Não sei se vocês já tiveram a percepção ou já ouviram assim de algumas pessoas. Seu caso não tem mais solução não, senhora. Sua situação não tem mais caso ou elemento algum que possa alterar esse resultado. Será? Será? Porque quando fala de forma crítica, você tem uma posição diferenciada. De forma radical, é não concordar com a conclusão. Então você é um eterno insatisfeito? Não. Eterno combativo, é diferente. Na sua totalidade, vamos analisar aqui uma cena e vocês me dizem o que vocês acham. Uma pessoa foi condenada. Muito bem. A revelia. Muito bem. Qual é a primeira questão que eu tenho que indagar aqui e fazer? Ou levantar? Tá tudo certo, tá tudo acabado, não adianta recorrer. Não. O Código de Processo fala que o réu pode vir aos autos a hora que ele quiser. E aí vamos para uma outra situação. E se no tempo? E se ele não foi citado como deveria? Foi indicado o endereço, esse endereço foi anexado ao processo, ali então mandou para a citação, o oficial de justiça, não estou criticando os oficiais de justiça, estou narrando um exemplo para fim acadêmico, ou fins acadêmicos. Não teve a postura correta que a maioria deles tem. Esse especificamente não teve, o do exemplo. E aí, eu fui condenado à revelia. Olha a totalidade da situação. Lá na frente eu descubro, pego novamente os autos, alguém diz, não tem mais jeito. Como não? Eu preciso de uma segunda opinião. Vamos olhar. Eu não concordo com esse resultado. Vamos entender por quê. Quando eu digo ser radical, é justamente posicionando-me para ir atrás do contexto como um todo. Às vezes, algumas pessoas recebem um caso, recebem uma sentença e falam assim: não tem mais o que fazer aqui nesse caso. Depende. Se até a coisa julgada a gente pode reverter desde que tenhamos fatos novos e provas novas, que não tínhamos acesso àquela circunstância, por que agora essa situação em si nós não podemos reverter? Consegue comigo compreender? Consegue promover a extensão desse raciocínio? Então, quando eu digo, olha, a filosofia busca sempre conhecer o objeto de forma crítica. Qual objeto? Aquilo que está sendo o estudo, aquilo que está me pondo a pensar, aquilo que está me levando a conhecer. Explico a vocês, e até para título de conhecimento, que embora ela tenha, de certa forma,
passado por alguns questionamentos em 1962, de constar na grade dos alunos, desde a proclamação da República, a disciplina Filosofia do Direito, ela foi posta para favorecer a compreensão. E quando eu digo esse conceito, respondam vocês, eu fui condenado à revelia. E agora eu descubro que eu não fui citado a contento ou de forma legítima. O que vocês fariam? Isso é uma pergunta. O que vocês fariam? Deixariam-me... as moscas diriam assim: Senhor, pode ir embora do meu escritório que eu só pego causa ganha. É isso que vocês fariam? Ou vocês, inicialmente, pelo menos, ou no mínimo, sentariam e diriam: deixa eu dar uma olhadinha? Qual seria a posição de vocês? Eu ia ouvir primeiro, né? E o que mais? Vamos lá, pessoal, participem. É um prazer tê-los aqui. O que mais vocês fariam? Sentaria, escutaria e analisaria o caso. Dentro de todo o contexto? Creio que sim. Por que isso aconteceria? Porque você quer buscar os fundamentos pelos quais se deram, por exemplo, a condenação. O objeto do conhecimento e aquilo que eu posso desenvolver em cima dele. Não é desta forma? Ou até então identificar possíveis brechas processuais. E por que não? Por algum do patrono, por exemplo. Às vezes tem advogado que não tem todo o conhecimento, ele falha em algum momento do processo e acaba passando batido ali, né? Um recurso, uma citação, uma intimação, ele não viu, né? Acabou passando ali. Não deveria acontecer? Não deveria, mas nós, como seres humanos, estamos aptos a erros, né? Então, em algum momento, isso pode acontecer. Assim como pode acontecer, por exemplo, de perder um prazo, né? Ou seja, então, acho que a ideia aí é analisar o problema como um todo, mas tendo uma visão mais ampla, não só do problema, mas do que ocasionou aquele problema. O que aconteceu que ocasionou a revelia, né? Vamos analisar o caso como um todo, identificar qual é o código que me dá um embasamento jurídico para eu poder recorrer, para eu poder tentar reverter isso da melhor maneira, né? Eu entendo isso, né? Mas o seu raciocínio está correto. E aí os alunos, é interessante que todos participem, porque veja, eu tenho o objeto, eu tenho uma compreensão judicial sobre ele, mas quer dizer que eu tenha necessariamente um conhecimento sobre todo este objeto? Não. Não se esqueçam jamais, todos os que passam em seu escritório são potenciais clientes. Agora, eu preciso sair daquele comodismo. Eu pego causas e assumir o risco que me façam também ir e me expressar, exigir um pouco mais de mim mesmo. Eu vou ler aqui, eu tenho uma dinâmica aqui que eu quero passar com vocês aqui agora. Alguém conhece a história das meninas lobos? Sim ou não? Já ouviram falar da história da menina lobo? Não. Não. Então eu vou ler. Tá falhando, Professor né? Tiago, ficou mudo. Desculpa, eu apertei o mudo, desculpa. Desculpa. Eu quero narrar com vocês aqui a história das meninas lobo. É um caso que chegou ao conhecimento em 1965.
Olha só. Ouçam a situação e aí vejam o que muitas das vezes no estado que nós podemos estar e o estado que nós podemos chegar e como reagir a tudo isso. Ok? Me permitam essa dinâmica com vocês. Vamos lá. Na Índia, onde os casos de meninos lobos foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. Vejam, duas meninas. A primeira tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinham nada de humano, e seu comportamento era exatamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de 4 patas, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos trajetos e sobre as mãos e os pés para os trajetos mais longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer de pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam e bebiam com os animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choraram ou riram. Kamala viveu durante 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se, olhem esta palavra, lentamente. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocábulo de 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião de amá-la e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela e a outras crianças com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos, inicialmente, e depois por palavras de outro vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Quem narrou esse acontecimento foi o Dr. Raymond, num artigo promovido e num seminário promovido em Bruxelas, no ano de 1965. E aí vem aqui a continuidade. O relato desse fato verídico, antes que alguém me pergunte, já está no próprio texto, nos leva à discussão a respeito das diferenças entre o homem e o animal. As crianças encontradas na Índia não tiveram oportunidade de se humanizar, enquanto viveram com os lobos, permanecendo, portanto, animais. Não possuíam nenhuma das características humanas. Não choravam, não riam e, sobretudo, não falavam. O processo de humanização só foi iniciado quando elas começaram a participar do convívio humano e foram introduzidas no mundo do símbolo através da aprendizagem da linguagem. Fato semelhante ocorreu nos Estados Unidos com uma menina chamada Ellen Keller, que nasceu cega, surda e muda. Era como um animal, até a idade de 7 anos, quando seus pais contrataram a professora Annie Sullivan, que a partir do sentido do tato, conseguiu conduzi-la ao mundo dos humanos e das significações. Esses estranhos casos nos propõem uma questão inicial. Quais são as diferenças entre o homem e o animal? Esse texto é provocativo, verídico. Mas o que eu narrei há poucos instantes a respeito
daquela pessoa que pega o caso, a ação, a situação e olha na sua totalidade, qual a semelhança desse argumento com o caso destas crianças? Quem poderia nos auxiliar aqui, por favor? Eu lembro que a dinâmica é para todos, tá? Então, se quiserem abrir as suas câmeras, mostrarem, falarem, está aberta e assegurada a palavra. Todos devem, inclusive, falar, todos devem participar. Porque, repito, qual que é a semelhança daquele caso com esse dessas meninas aqui, depois da menina Ellen Keller, nos Estados Unidos, que nasceu cega, surda e muda? Quem começa? Eu, Por favor. Alexandre. Por favor. Mestre, eu acho que duas palavras, né? A semelhança, eu entendo que seja a influência do ambiente e da coisa. A coisa aí seria o animal, né? Ou o ser humano. Eu entendo que esses dois itens aí seriam fundamentais e bastante influenciáveis para uma criança. Ambiente e a coisa, né? Já tem estudos aí, né? Eu também já tivemos isso em outros semestres, né? Que o ambiente, os fatores externos influenciam diretamente nós como seres humanos internamente, né? Nosso perfil, maneira de pensar. Então eu entendo que o ambiente e a coisa. Aí a coisa aí seria ou pessoa ou o próprio animal mesmo, né? Eu entendo que esses dois são semelhanças, essas duas coisas, situações, né? Compreendi. Eu estou anotando, eu tomei a liberdade de anotar, porque eu quero ver vocês participando. E assim, eu não quero gerar a discórdia entre esse ou aquele amigo, não é essa a minha intenção. Minha intenção é justamente nesse momento a gente pegar aqui o objeto de cognição e analisarmos a partir do nosso próprio conhecimento. O Alexandre já abriu aqui a discussão dizendo, olha, professor, dois fatores cooperam para essa situação: ambiente e coisa. Coisa sobre duas esferas, pessoa e animal. Essa é a visão dele. Agora, qual é a visão sua como aluno? Por favor. Quem é o próximo? Pessoal, não tenha medo de participar. Essa é uma aula voluntária, uma aula de discussão. É uma aula que eu quero que todos, mas não forçam, tenham aqui a palavra e a percepção avançando sempre. Vamos lá, por favor. Ao meu ver, professor, o Wesley que está falando Wesley, a vamos lá. convivência, né? Teve ali um modo de conviver, se habituou àquela situação, aqueles costumes, o modo de agir, de interagir e até agir. Até pela a narrativa que o senhor trouxe, das duas meninas, elas faziam os mesmos gestos do que os lobos. Então, aquele convívio dela fez que elas viessem a ser tratada ou até vista como as meninas lobos. Esse é o meu ver, a convivência. Convivência. Está anotado. Parabéns. Assim o senhor Alexandre também. Quem mais, pessoal? Olha que o nosso amigo Wesley trouxe uma percepção interessante. Ele falou o seguinte, olha, a convivência gerou a repetição de atos. Olha que nós temos que pegar. Não foi isso, Wesley? Sim, sim. Olha que coisa profunda. Quem mais? Se soltem, pessoal. Tá frio, mas é bom conversarmos. Estamos conversando. Acho que... Pode falar, filho. Só me fala o nome, por favor, para eu anotar aqui, para a gente poder chegarmos juntos no raciocínio. Professor Adilson, tá ouvindo? Tô ouvindo, Adilson. Pode falar. Então, eu vou no mesmo raciocínio do Wesley, até porque as meninas... Eu não ouvi tudo que eu precisei sair, o texto, mas eu vou no mesmo raciocínio que ele, porque as crianças, quando ela tem a percepção
melhor que do adulto para aprender as coisas de certa forma. E elas, ao se comparar com os lobos, elas se sentiram na mesma posição que eles, talvez, né? E assim, ao ser humano, quando você tem um aprendizado que as pessoas, principalmente um animal, te dá carinho, te dá atenção naquilo que você faz. Por que eu falo que o cachorro é amigo do homem? Porque o cachorro é um animal que ele não tem maldade em si, né? Na forma deles agir. E as meninas, quando elas se depararam com isso, elas pegaram tudo aquilo que o lobo deu de melhor para elas. Eu, pelo menos, acredito nisso. Não, mas está registrado. O senhor também trouxe a mesma. O senhor juntou as duas teorias, Alexandre e Wesley. A convivência mais o ambiente. A convivência mais o ambiente. Muito boa, muito boa. Quem mais, pessoal? Certinho, não está errado, não. É uma terceira corrente que surge. Quem mais, pessoal? Professor, Fátima. Fátima, anotado aqui. Vamos lá. Sim. Pode falar. O homem, como produto do meio, ela tem uma potência para se adaptar ao meio. Como primeiro momento, a sobrevivência. Então, se espelhando é uma forma desse indivíduo poder se relacionar em sociedade, não importa qual, se seja uma sociedade humana ou uma sociedade, no caso, uma sociedade animal, né? E mesmo na sociedade dos lobos, há a hierarquia, há todo um padrão comportamental, e as meninas acabaram se adaptando a esse meio. E ao sair do meio, devido a também, apesar dessa adaptação, ser fácil para elas, de acordo com a idade, com o avanço da idade, vai ficando um pouco mais complicado essa adaptação. Então, eu acredito que elas tiveram um pouco mais de dificuldade com o avançar da idade, porque ficou registrado ali, os primeiros momentos, aquilo ficou como registro. Apesar da adaptação, existe também essa formatação nova, né, que fica um pouco mais difícil de ser reaprendido. Olha só, muito obrigado, Fátima. Olha só, a Fátima já trouxe 2 fatores novos. A senhora Fátima falou de sobrevivência e de primeira infância. Olha só. Olha como nós estamos desenvolvendo sobrevivência e primeira infância. Os primeiros registros. Não foi isso, senhora Fátima? Sim, foi isso mesmo. Então, vejam, 2 elementos novos surgindo para a nossa discussão. Nós já temos aqui ambiente e coisa sobre 2 aspectos, pessoa e animal. Temos aqui a convivência. O Adilson falou, não, vamos reunir esses 2. A Fátima falou, não, aqui eu respeito, mas temos aqui 2 situações a analisar. Sobrevivência e primeira infância. Os primeiros instantes de registro que vão influenciar na personalidade. Muito bom, muito bom. Quem mais? Vão percebendo. Quem mais, pessoal? Vamos lá. Ainda tem várias coisas a colocarem aqui. Detalhe, não existe certo e errado, existe uma análise do caso que você está fazendo. Estou te dando 2 situações. Qual é o consenso que você tem que chegar? A questão dessas meninas, as meninas lobo, com a questão do processo que aparentemente não tem mais o que ser feito. E aí? Vamos lá. Quem é o próximo? Silêncio total. Vamos lá, pessoal. Cadê as vozes que clamam dentro dos senhores? Ao meu ponto, Tiago, Matheus, ao meu ponto de vista, pode ser também uma parte de sobrevivência que depende do ambiente, né? Uhum. Com lobos, a pessoa se adaptar a um conjunto para sobreviver. E depois aí teve uma, digamos assim, não seria uma transforma, mas uma
não diria também melhora, uma forma de se aprender tudo de novo para evoluir, digamos assim. Uma forma de uma sociedade também, né? Olha só um conceito novo que traz o Matheus. Ele fala sobrevivência, pega o que a senhora Fátima falou, e associa ao ambiente, mas ele traz aqui uma nova configuração. A criança se adaptando ao ambiente para fazer parte do conjunto. O conjunto, Matheus, eu posso chamar de grupo? Claro, fique à vontade. Então, aí, veja só, entra novamente naquela ideia de hierarquia que existe nos grupos. Olha só, olha que profundidade. Eu fui deixado, ou deixadas, foram deixadas para trás, e aí, então, para sobreviver, eu formatei-me pelo ambiente e ainda para ter uma aceitação dentro do grupo. Olha aonde o Matheus trouxe mais um ponto para reflexão. Vejam que nível vocês estão. Vejam a grandeza das falas dos senhores. Quem mais? Recomendo, pessoal. Vamos lá, vocês estão excelentes. Ah, professor, está muito frio, não quero falar, estou com vergonha. Mas vamos lá, se você fala, a gente cresce junto, vamos lá. Mais duas pessoas, a gente faz aqui uma conclusão. Quem é o próximo? Eu não ouvi a Mariana falar, Mariana. A Mariana está quieta lá, sossegada. Eu também não vi outras pessoas. Será que estão na sala aqui? O Christian também não falou, né, Christian? O Christian está quietinho hoje. O que está acontecendo? Deixa eu ver se tem mais alguém que não falou. Ah, a sala está cheia. Vamos lá. Se libertem, pessoal. Coloquem para fora. Vamos lá. Essa sensação de otimismo. Haverá mais alguém? Ou todos seguem o voto do relator? Vamos lá. Se nós analisarmos o que está sendo dito aqui agora, vocês estão vendo a filosofia se manifestando. Eu trouxe dois casos práticos. O primeiro caso prático, processo. Qual o objeto, o processo? Qual a consequência? Condenação. Qual a circunstância a ser percebida? A falta de citação. Aí eu fui, então, atrás de ter uma outra situação. Meninas lobos. Olha que fala. Caso, postura, circunstância, naquela época, muito comum na Índia. E aí nós colocamos para discussão quais são as semelhanças. Momentos atrás eu falei que a filosofia ela tem três análises, e a senhora Fátima também colocou, que ela tem como objetivo conhecer o objeto de forma crítica, de forma radical e na sua totalidade. Eu não vi ninguém aqui falando, por exemplo, do contexto social como hábito de crianças serem abandonadas. Pergunto a vocês, isso também não tem nenhuma associação com o processo? Ou muitos processos por aí, como bem falou o Alexandre, que a pessoa começa a fazer ou deixar de perceber tantas situações importantes que acaba abandonando o caso, e daí ela deixa o caso por si só, porque não tem habilidade ou habilitação suficiente para prosseguir na causa. Neste caso das crianças, será que a habilidade não está em criar ou não está na condição de criar? Já que é algo muito comum. E aí nós estamos falando de um caso lá na Índia. Só que se nós trouxermos para a nossa realidade aqui, do Brasil, quantos dos senhores já não assistiram reportagens, já não viram ou ficaram sabendo de famílias que doam seus filhos para outras pessoas poderem criar porque não têm condições? Professor, isso não justifica. Nem eu quero justificativa para isso.
Estou só trazendo fazendo um contexto. Mas, para te levar à seguinte situação, o ambiente influencia na circunstância? O ambiente influencia na circunstância, mas eu tenho a opção de permanecer no ambiente ou me retirar do ambiente. E uma terceira, de ser retirada do ambiente. Vocês verem, olha, se vocês verem, vocês vão perceber que as meninas foram retiradas daquele ambiente, embora não se adaptaram de forma rápida e adequada. Depois, a coisa. Qual coisa? Qual era o grupo dela? Qual o conjunto que ela percebia? O conjunto dos lobos. A matina, como bem colocou a senhora Fátima. E a questão do rapaz do processo? Aqueles que perderam a causa. Aí vem a questão da convivência. Professor, elas optaram por conviver naquele ambiente, mas aí eu te pergunto, será que elas optaram por viver naquele primeiro ambiente com os lobos ou elas não tiveram chance de escolha? Olha a diferença. E aí, então, começaram, como bem falou Wesley, a ter e promover repetições de ações. E é claro, se você está com o seu grupo, vai gerando uma convivência. É o que o Adilson bem colocou. E aí, aquele ambiente é o sinal da sua segurança. Quantas pessoas já não fizeram ou tiveram essa postura? Ah, eu estou com dor de cabeça. Toma esse remédio, que você vai melhorar. Mas que formação farmacêutica, médica, o senhor tem para promover ou para indicar um remédio, esse ou aquele? Sendo que cada metabolismo responde de uma forma. Da mesma questão daquele advogado. Ah, vá com esse advogado porque ele é bom. É a sua convivência. Mas não quer dizer que ele vai conseguir êxito naquela causa. Aí vamos para um pouco mais longe. A primeira infância. Aquilo que vocês aprendem. Aquilo que elas aprenderam. E aí você chega naquilo que o Matheus colocou. Sobreviver, me ajustando ao grupo, respeitando o conjunto. Onde estão os bons profissionais hoje? Estou falando com uma série deles. Estão aqui. Vocês estão vivendo a primeira infância jurídica. Vocês estão aprendendo da forma mais correta a analisar e pensar, verificando justamente de forma até um pouco radical uma posição crítica sobre a totalidade dos fatos. O que já nos põe numa outra posição de que nem todo mundo que está numa área desvalorizada está lá porque quer. Às vezes ela não teve outro ambiente, outra condição de estar num lugar melhor. Esse ou aquele seguiu esta vida porque, por essa ou por aquela razão, não teve a instrução necessária ou as condições que deveriam ter existido, ou também não se promoveu a fazê-lo para melhorar da sua condição ou melhorar a sua situação. Ele falou, é questão de sobrevivência, eu fico com esse grupo, pronto. E aí chega num consenso. Existem muitos profissionais da área jurídica hoje, formados? Existem. E bons profissionais? Poucos. E por que existem poucos e bons profissionais? Porque aquele cara que é bom profissional, ele fez uma escolha. Ele fez analisar e permitiu-se, dentro do seu raciocínio, nunca ter uma primeira opinião formada sem conhecer a totalidade dos fatos. Professor, me dá um exemplo. Claro. Como é que você pode falar que o seu cliente é culpado ou inocente sem ir à cena dos fatos? Quando possível.
Ah, o meu cliente bateu no carro do meu cliente. Tá, mas se você não for no local, como é que você vai conhecer a dinâmica dos fatos? Ah, meu cliente foi violentado. Sobre quais perspectivas? Ah, ela era casada. Não, professor, ele não faz distinção. Existe estupro. Eu sei tudo isso, a questão não é essa. A questão é que você tem a chance de ser mais um, de pegar essa situação e não fazer nada como ela, ou ter a reação que esse senhor chamado, deixa eu pegar aqui o nome dele novamente, Raymond, B. Raymond, e fazer o seguinte: não, elas estão lá com os lobos, não, vamos trazê-la para a convivência do grupo. Como também você poderia pegar o processo e falar, não, deixa eu ver esse processo. Bem, já tenho minhas conclusões. Doutor, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu responderia assim: contratar um advogado. Mas contratar um advogado, claro, você vai entregar para ele aquilo que você levou anos para conquistar, que é o conhecimento, sem antes ter nenhum retorno econômico. Questão profissional. Ah, faria. Muito bem, é uma escolha, eu não posso questionar.